Olá! Olá, peregrinos! Como estão vocês? Tudo certo? Tudo certo? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom com vocês? Como é que a gente fala com as pessoas nessa quarentena? Me explica. Bom, vamos lá. Aulinha sobre Revolução Francesa. Segunda aula sobre Revolução Francesa que você precisa entender os conceitos. A gente acabou a última aula aí, falando do dia 14 de julho de 1789, né? E antes de a gente começar de verdade a aula aqui, você já se inscreveu aqui no canal, cara? Você está inscrito em um monte de canal. Você não está inscrito aqui no canal, né? Que coisa feia, cara. Que coisa feia. Por que você não deixa o seu like? Deixa o seu like. Deixa o seu like, cara. Vamos lá, deixa o seu like. Contribua. Muito bem. 14 de julho de 1789. Um mês após a queda da Bastilha, o que aconteceu que você precisa saber? Que informação você precisa ter? Nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É só um aspas, eu nunca sei para onde eu olho. Aqui só olho para cá, porque a câmera tá aqui. Aí eu não sei se eu fico olhando para cá, só que na filmagem fica torto. Enfim, voltando, desculpa, foi só um respaldo aí. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles vão ser um marco, tá, para apontar direitos civis. Os direitos das pessoas, tá certo? Então, essa declaração ela vai ser baseada, primeiro, nos ideais iluministas, que vão ser os ideais da Revolução. Você é um cara que estudou, que viu o videozinho anterior, você sabe do que eu tô falando, né? E ela, primeiro, vai dividir os poderes, né? Que poderes? Os três poderes. Os três poderes, qual é? O Hadouken, o Kamehameha e a Genkidama. Não. O executivo, o legislativo e o judiciário. Ah, mas isso aí eu tenho aqui em Brasília. Eu não te falei que a gente estava no meio do rolê? Você não me deu moral, você não acreditou em mim, você me deixou em descrédito, não é mesmo? Mas tá aí a prova, ó, in your face. Muito bem. Então, além dessa divisão dos três poderes, essa declaração ela vai garantir os direitos individuais. Individuais foi maravilhoso, né? Como, por exemplo, o nosso direito de ir e vir. O nosso não, no caso dos franceses, né? Na época, né? Então, resumindo, essa lei ela vai garantir a liberdade de um país que vivia dentro das garras do absolutismo. Por isso que essa declaração é tão importante. Provavelmente você vai encontrar essa declaração em alguma prova por aí, ou em algum teste que você for fazer que venha abordar a questão da Revolução Francesa. Inclusive, as cores lá da bandeira da França, que são 3 cores, não sei se você sabia disso, elas vêm dessa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, que são, né, parte do motor propulsor das ideias aí da Revolução. Tá. Beleza, entendi, ok, já entendi essa parte, muito bom. Primeira pergunta, e a igreja, cadê? Cadê a igreja? A igreja, aquela que eu falei, que fazia uma boquinha, não pagava imposto, recebia grana pra caramba, tava rica pra caramba. O que acontece com a igreja a partir do momento que começa a revolução, né? Bom, primeira coisa, e essa parte é bem importante, tá? A igreja ela vai ser subjugada. O que seria isso? A igreja ela vai ser separada do Estado. Dica importante pra gente, a igreja e o Estado precisam estar separados. É que ultimamente tá tendo meio que uma bagunça aí, sabe? Não sei se você me entende, mas sempre quando junta os dois dá problema. Então, logo ocorre essa ideia de laicidade. Então você já ouviu falar por aí que o Estado ele é laico, deveria ser laico pelo menos, né? Deveria, né? Laico. Então ocorre essa separação e o dinheiro da igreja ele vai ser direcionado para quê? Óbvio, né? Lembra que eu falei para vocês que a França estava vendo uma crise econômica absurda? Então, naturalmente, o dinheiro agora vai ser usado para tentar resolver os problemas dessa crise econômica que a França está vivendo. Uma boa ideia para usar o dinheiro, não é mesmo? Para resolver os problemas? Deveria ser usado, não é verdade? Então, a igreja está dentro desse contexto. E o rei? Cadê o rei? Cadê o rei? Qual o nome do rei? Qual o nome do rei? Carlos II. Não, poderia ser. Nessa época os Carlos eram reis. Luís XVI, né? Luís XVI tá nervoso pra caramba, o bichinho tá nervoso. Tá muito nervoso. Por que ele tá nervoso? Ele tá nervoso porque vai ter que assinar a Constituição. Tá certo? E essa Constituição que o rei Luís XVI ele vai assinar lá em 1791 é uma Constituição que vai restringir bastante a capacidade da monarquia, porque ela vai limitar os poderes do rei. E ele não queria os seus poderes limitados. Quando eu falo poderes limitados, você entende que, óbvio que você entende, né? Ele não vai poder mais ter todas as regalias e todo o poder que ele tinha sobre o povo. Então,
ele vai aceitar assinar. Mas aí você entende uma coisa aqui, cara. Ele vai aceitar assinar, mas na verdade, o Luís XVI, eu conversei com ele, eu sei disso porque eu conversei com ele, né? Na verdade, a grande ideia dele era ganhar tempo, né? Para conseguir apoio, né? Principalmente com outras monarquias que existiam na Europa, para conseguir restaurar o poder dele e parar de ouvir esse problema todo dos pobres, essa revolta toda desse pessoal pobre, sabe? Não sei por que pobre insiste em revoltar, tá tudo tão tranquilo na França, né? Então o que vai acontecer nessa Constituição? Um ponto importante, vai existir voto, tá bom? Só que o voto, a partir do momento dessa primeira Constituição que o Luís XVI vai assinar, ele é um voto baseado na renda, no cascalho, na bufufa, na grana, tem que ter grana. E esse nome esse tipo de voto na história é conhecido como voto censitário. Só pode votar pessoas que têm uma determinada quantidade de dinheiro, beleza? Então, no meio disso, o Lu, sou íntimo dele, né? Luís XVI, nós já falar Luís XIV, né? Parente, né? O garotão, sapeca, serelepe, pipão, né? Ele vai tentar conspirar, falei pra vocês, né? Com a Áustria, né? Que é monarquista, e ele planeja a fuga dele da França. E essa parte eu acho sensacional, essa parte. Ele planeja a fuga dele. Eu vou fugir daqui, eu não aguento mais esse país, os pobres são muito chatos. Vamos deixar os pobres pra lá. Vamos deixar os pobres. E ele foge. E ele foge, e ele monta um plano sensacional, um plano maravilhoso, que não chega nem na fronteira da França. Por quê, né? Porque descobrem, ele é capturado, Luís XVI. Aí você já viu, né? Porque assim, a situação do cara, só ele não entendia que não estava boa. Não era uma situação assim, vamos negociar e tal. Era uma revolução que estava acontecendo. O povo não queria conversa. E o cara faz o quê? Ele tem uma atitude sensacional. Ele tenta fugir. Quando ele tenta fugir, vai dar ruim pro Lu. Vai dar ruim pro Luzinho. Lu, vai dar ruim pra você. Se você não conhece a história, tô dando spoiler. Por que vai dar ruim? Porque a partir de agora, os revolucionários ampliam ainda mais o clima de dúvida e de desconfiança com a nobreza. Certo? A nobreza já não merecia confiança, né? Ou seja, lembra da Assembleia Constituinte? Então, já tinha toda aquela, né, aquele esquema todo conturbado. Então agora a nobreza, ela vai estar em um momento muito tênue. E o clímax desse momento tênue após a captura de Luís XVI vem em 1792. O que acontece em 1792? Bom, muitas coisas acontecem. Acabou a aula, tá bom. Tchau, galera. Obrigado pela participação de vocês. Em 1792, de fato, é proclamada a República Francesa. Tá certo? E ela é proclamada, desculpe, devido a guerras que aconteceram, principalmente com outras monarquias, né? Que é óbvio que se sentiram ameaçadas por todo o contexto que estava acontecendo na França. Né? Pô, será que essas ideias malucas elas vão chegar aqui depois? A galera também quer esse negócio de república aí e tal. Então a República Francesa é instaurada. E ponto importante, a França vence essas batalhas contra a Prússia, contra a Áustria, né? E que tentam reivindicar os interesses monarquistas. E isso tudo vai se desdobrar de uma maneira mais forte com esses planos aí do Luís XVI. Como assim se desdobrar? É através dessas guerras que os franceses descobrem os planos e essas alianças que eu falei que eu estava lá e presenciei o Luís. Eu não estava lá, não sei se você acreditou nisso, é muito convincente, né? Então, resultado, voltando ao Luís XVI. O Luís XVI é preso. Ele é preso e acusado de traição. E resultado, meus caros, qual que é o resultado? Luís XVI é morto, ele é decapitado em janeiro de 1793. Decapitado. Perdeu a cabeça. Só que aí vem um problema, que não é só ele que vai perder a cabeça no meio desse rolê todo. A gente tem a questão da Maria Antonieta, que, não sei se você sabia, era esposa de Luís XVI. Um cara ele escolhia bem as esposas dele, né? Além da própria esposa, dica, cuidado com quem você casa, que você pode perder a cabeça junto com ele. Que brisa estranha, mas muito bem. Após esse momento, né, ou melhor, a partir desse momento da morte de Luís XVI decapitado na guilhotina, é o momento em que o terceiro estado ele vai tomar o controle de maneira efetiva. Assim, na França, não tem mais rei, quer dizer, tem partes dele, né? E o terceiro estado toma o poder da França por meio da Convenção Nacional.
E esse período em que o terceiro estado toma o poder através da Convenção Nacional, ele é um período curto na história, relativamente curto, ele é um período de 1 ano, basicamente. Só que mesmo sendo um período... Nossa, eu baixei aqui, desculpe, tá bom, gente? Esse período de um aninho aí, ele vai iniciar uma série de mudanças drásticas agora dentro da França, né? Por que vão rolar essas mudanças agora tão drásticas, né? Primeiro que o domínio do terceiro estado, ele vai ficar nas mãos de uma classe, e você já vai entender que classe é chamada de girondinos. Girondinos, esses caras mesmo, tá? Pertencentes ao terceiro estado. Eles são a alta burguesia, tá? Mas uma informação importante aqui, tá? Os girondinos eles só vão executar a ordem de matar o Luís XVI, mas tem uma outra galera no meio deles, que são os jacobinos, que vão ser os grandes aí, protagonistas desse evento histórico que foi a morte de Luís XVI. E é aqui que surge então a Convenção Nacional. Quem pertencia à Convenção Nacional? Quem eram as pessoas que faziam parte da Convenção Nacional agora, que é o governo do terceiro estado na República Francesa? Primeiro, você vai ter os girondinos, tá bom? Que é o grupo de elite. Primeiro, vamos lá, né? Porque esses conceitos, eles se reuniam em uma sala. No lado direito da sala, eles, o terceiro estado, tá? Ficavam os girondinos, tá bom? Do lado direito, os girondinos. Quem eram os girondinos? Os girondinos, eles eram a alta burguesia. Guarda essa informação aqui. Eles eram os liberais. Eles eram aqueles caras que não acreditavam que deveriam existir mudanças muito grandes dentro da estrutura social da França. Porque a alta burguesia, você entendeu? Estão mais próximos da grana, de uma vida mais confortável, de momentos mais legais. Então, eles não queriam que as massas populares tivessem essas mudanças significativas, né? E olha só, a partir dessa informação que eu te dei, o que isso te lembra? O que isso te faz lembrar? Deveria te fazer lembrar alguma coisa que está acontecendo agora, que a gente fica falando o tempo inteiro. Uma construção social e política que a gente está vivendo. Mas a gente vai deixar isso aqui para um pouquinho mais para frente. Entendeu quem são os girondinos agora? Então sempre que eu falo alta burguesia dentro do governo do terceiro estado, eu estou falando dos girondinos, beleza? Qual que era o bloco oposto aos girondinos aqui, né? São os jacobinos. Os jacobinos dentro dessa sala, imagina esta sala, né? Eles sentavam à esquerda da reunião, tá bom? E quem eram esses jacobinos? Eram a camada social do povo que buscava mudanças profundas, radicais e de preferência muito rápidas para a sociedade francesa. Então, essa galera aqui é a galera do rolê punk mesmo. Sabe aquela galera que fala, vamos tacar fogo mesmo, vamos matar, se tem que matar, vamos matar, se tem que queimar, vamos queimar, mas vamos com tudo. No meio dessa galera aí, tem os montanheses ainda por cima, né? Que são assim, o extremo do extremo. Então era aquela galera que são os esquentadinhos do esquema, tá bom? Baixa burguesia, tava no meio desse grupo aqui. Tá bom? Então, olha só a divisão. Vamos de novo aqui. Imagine uma linda sala. E nesta sala você tem os girondinos. Olá, eu sou um girondino, eu sou da alta burguesia. Eu sou criado nos bairros nobres de Paris, não é verdade? Sou criado aqui comendo meu croissant, né? Maravilhoso, meu croissant, né? Bebendo minha sopa, comendo minha lentilha. Eu não sei porque eu tô falando assim, ok? Do outro lado você tem os jacobinos, que tem os focos nas necessidades dos pobres, porque a grande maioria dos jacobinos é pobre, certo? Então, essa galera aqui é reacionária, eles querem mudanças rápidas, eles precisam dessas mudanças, eles vão lutar, se precisar matar, a gente vai matar, se precisar lutar, a gente vai lutar, a gente quer mudanças profundas, ok? O líder, guarda esse nome aqui, o líder dessa galera se chama Robespierre, ok? Segura esse nomezinho aqui que vai ser muito importante. E para fechar, lá no centro da sala, no centro da sala, né? No centro da sala a gente vai ter a planície. Quem faz parte da planície, né? Essa galera se declarava moderada. Você entendeu, né? Eles representavam os interesses financeiros das classes políticas, né? Isso quer dizer que se eles representavam esses interesses, eles mudavam muito fácil de opinião,
né? E tendiam ao lado que mais lhes favorecia, se é que você me entende, tá bom? Então era a galera sem opinião, tá bom? Sem opinião política definida, era a planície. Tudo bem, agora que você entendeu esse cenário, te lembrou, agora você entendeu do que eu tô falando? Isso te lembra alguma coisa atual? Não tá te lembrando nada atual. Deveria te lembrar algo atual! Porque a gente tá falando do quê? Do nosso conceito de direita e de esquerda dentro da política. Esse negócio que a galera fica se matando, fica apontando, fica se xingando, fica... Você é de direita! Você é de esquerda! Porque quando a esquerda estava no poder, porque quando a direita estava no poder e tal. Esse jogo, essa construção, ela começa aqui na Revolução Francesa. Tá certo? Então, de novo, isso é muito importante para a sua visão na hora que você for fazer suas provas, ok? Voltando à treta da Revolução. O ano é 1793, a gente não saiu de 1793. Então, é nesse período que ocorre a radicalização do governo do Terceiro Estado, com a Convenção Nacional. Em 1793, o ano começa, janeiro começa, com a morte de Luís XVI lá na guilhotina. Tá bom? O Terceiro Estado tomou o poder, existe uma república agora, o rei foi decapitado, sua esposa vai ser decapitada, e 1793 é um marco da radicalização, tá bom? É o momento que a galera vai falar, legal, temos o poder, se temos o poder, vamos usar o poder, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, dentro dessa, tem muita informação aqui, no início desse período, são os girondinos que vão controlar o poder. Tá bom? Da República. Porém, o sistema republicano, ele tem a necessidade agora de quê? De uma nova Constituição, certo? Porque aquela primeira lá, que o nosso Luís XVI assinou, já era, tá certo? Agora é República. E a partir dessa nova Constituição, e de todo o trâmite para a construção dessa nova Constituição, os jacobinos eles vão ganhar um grande poder e domínio, graças a vários eventos que vão acontecendo na França. Eu vou citar alguns deles para você aqui. O primeiro deles é a Revolta de Vendéia, tá bom? Que ela vai ser feita por camponeses que vão ser obrigados a se alistar no exército, né? A fazer o alistamento militar, só não vamos fazer isso, a gente não vai fazer parte disso. Tentaram obrigar essa galera, a galera se revoltou, e aí começou de novo, né? Tacar fogo no esquema. Quando eu falo tacar fogo no esquema, é guerra, é briga, é morte, tá bom? Afinal de contas, os camponeses tinham que garantir o seu pão de cada dia, certo? Isso devido à crise, né? Porque viver no campo, lembra, estava complicado, a agricultura já não estava dando muita coisa. Agora você tem que lutar ainda por cima, não fazia sentido. Agora o cenário muda. Nós temos uma república em que os jacobinos, em que essa galera reacionária percebe que tem poder e tem uma voz muito ativa. E percebem que eles são a maioria. E os jacobinos, com essa força maior, né, dentro do governo do Terceiro Estado, vem com eles, dentro da sua visão, a necessidade dessa transformação através de leis que garantam os seus ideais. E quais são os ideais dos jacobinos? De novo, olha lá, se eu estou falando de uma galera que é menos provida, né? Essa galera quer o quê? Quer que eles tenham, pelo menos, no mínimo, né? Eles consigam ter uma segurança de convivência dentro da sociedade, né? E a partir daí, eles entendem que os nobres são os inimigos, né? Os nobres têm que ser exterminados. Então, a partir desse momento vem o quê? Olha só, o voto universal. Tá bom? Por quê? Porque eles percebem que todas as pessoas precisam de direitos, porque eles não tinham dinheiro nenhum. Isso acontece na Constituição de 1793, mas não vai durar muito tempo. Então, coloca aí os direitos da liberdade e a questão do voto universal. Período do terror, que é esse período que vai acontecer com os jacobinos agora no poder, início os girondinos, agora os jacobinos, né? Com os jacobinos no poder, eles vão ter um líder, né? Eu falei o nome do líder agora há pouco aqui, que o nomezinho dele é Robespierre. E Robespierre, ele é um homem de uma eloquência muito, mas muito boa. Ele fala muito bem. Ele é um cara articulado, né? Ele tem uma oratória excelente. E ele vai ser o grande líder dos jacobinos, né? Ele vai ser o cara que ele é consultado para as decisões mais importantes. Muito bem. Só que o cara vai se tornar desconfiado pra caramba. Ele acha que todo mundo tá querendo acabar com a república.
E já que tá todo mundo querendo acabar com a República, com essas ideias de conspiração, que existiam essas ideias de conspiração mesmo, né? Ele começa as investigações, investigar quem poderia ser inimigo da República. E aí o negócio pega, por quê? Porque com essas investigações e essas supostas ameaças que existiam contra a Revolução, vai surgir um tribunal, que é o Tribunal Revolucionário. E nesse Tribunal Revolucionário vai morrer gente pra caramba. Eu só vou resumir aqui pra vocês, tá bom? Se você falasse algo que desse a entender que você não concordava com a República que estava sendo aplicada, você morria, tá bom? Se algum vizinho, né, nossa, mas eu não vou muito com a cara daquele Carlos, professor lá. Tá falando mal da República aqui, Você morria na guilhotina. Lembra que eu falei que não era só a cabeça de Luís XVI que ia rolar? E a matança, aí vem o problema, porque a matança vai ser tanta, mas vai ser tanta, cara, que ela vai chegar nos próprios jacobinos. Os jacobinos vão matar os jacobinos, tá certo? E aí, dentro desse governo centralizador, dentro da Revolução, o resultado desse período de terror aqui, que é pesadíssimo, vai ser... Olha só, os jacobinos, eles conseguem matar um rei. Eles conseguem chegar no poder. Eles conseguem garantir alguns direitos para a sociedade, para os menos favorecidos. E a partir daí, o terror começa a ser tanto que a população começa a se assustar e se afastar dos jacobinos. Falar, cara, peraí, tá demais. Eles, não tá demais, não, a gente tem que conseguir garantir. Vamos garantir os nossos direitos, te obrigando a seguir os nossos direitos. E no meio disso, o próprio Robespierre vai ser morto na guilhotina. Acusado de tramar contra a República, né? E devido às suas atitudes, às suas ações abusivas, né? Devido ao seu extremismo em 1793. Existem algumas estimativas aí na história, tá? Então não é um dado perfeito, correto, totalmente na história, a gente não tem esse ponto final tão forte assim para as coisas. Mas acredita-se que 300 mil pessoas foram julgadas por esse tribunal. E aproximadamente, meus queridos, 30 mil foram guilhotinadas. Às vezes funcionava 2, 3 guilhotinas por dia, ali era uma constante. Incluindo o Robespierre, líder dos jacobinos. Muito bem. Então os girondinos estavam no poder, os jacobinos ganham força, tomam o poder, né? E no final de tudo, quando os jacobinos estão lá, a revolta perde as estribeiras, perde as rédeas e os girondinos voltam, eles retornam ao poder. Né? Eles retornam ao poder com um golpe, né? Esse golpe vai ser chamado de golpe de 9 Termidor, né? Do 9 de Termidor, pondo fim ao radicalismo jacobino, né? E colocando o quê? Colocando o quê? O que não, melhor, quem em evidência? A alta burguesia de novo. Novamente. Você está entendendo a linha que foi criada aqui? A gente sai de um governo monárquico, o poder vem para o terceiro estado em nome dos que têm mais poder financeiro, ele sai, vem para os jacobinos, agora ele volta para essa galera, que são os girondinos. De 1793 a 1799, a gente vai ter a fase do diretório, a gente está chegando no finzinho aqui do conteúdo, acompanha aqui comigo, cara. E nesse finzinho, porque é o período que os girondinos, eles vão tomar o poder, eles vão permanecer no poder. Tá bom? O diretório, o nome diretório vem da ideia de diretores, tá bom? Vão ser escolhidos 5 diretores que deveriam assumir o poder executivo, tá bom? Ok? Executivo, legislativo, judiciário. Você já entende isso, né? Muito bem. Os girondinos, eles retornam às ideias burguesas, né? E vão colocar essas ideias burguesas aplicadas na lei, certo? E a partir daí, isso é importante, tá? Ainda vão existir ameaças revolucionárias dentro da França. Como assim ameaças revolucionárias? Os jacobinos não perderam o poder? Eles querem voltar para o poder. E para evitar isso, várias
regras vão ser impostas aos jacobinos, como por exemplo, eles vão ser proibidos de se juntar em reuniões, né? Não vão poder fazer aglomerações e tudo mais, não pode aglomerações, importante, tá? O voto censitário vai voltar, que é aquela questão de renda, né? Todo mundo que pode votar mais, então esquece aquele esquema de voto universal. E o resultado é que vai ter repressão, óbvio, né? Então vai ter duas ideias rolando dentro da França, né? Uma delas é a ideia que é colocar os jacobinos de volta no poder. Para evitar isso, você vai ter a proibição das reuniões, etc. Ameaças de golpe rolando o tempo todo no meio desse contexto aqui. E uma galera, olha lá, hein, que pede o retorno, uma extrema direita que pede o retorno da monarquia. Sabia que no Brasil existe isso aí também? Tem gente que quer que a gente volte ao período da monarquia. Então, lá na França vai existir o mesmo contexto. E, obviamente, que os girondinos vão se sentir ameaçados, né? A sua liderança está ameaçada, o poder girondino está ameaçado. E no meio, né, dessas ameaças, surge uma ideia, né? E mais do que uma ideia, uma necessidade, né, de se achar um líder no meio dessa galera aí, que pudesse atender às várias esferas da sociedade francesa e que, de certa forma, ele pudesse, usando a palavra aqui, aglutinar, gostou dessa palavra? Aglutinar os interesses de vários grupos representativos que existiam na França. Vários deles já falei aqui, inclusive. É claro que você esqueceu, mas você vai poder voltar a esse vídeo aqui para poder ouvir de novo, não é mesmo? Resultado: antes que os jacobinos conseguissem articular uma possibilidade de golpe contra os girondinos, então assim, é terceiro estado contra terceiro estado, né? Antes que os monarquistas conseguissem tentar articular um golpe para também tentar tomar o poder, né? Os burgueses conseguem estruturar entre os diretores um nome. E eles preparam um golpe, cara. Um golpe para que esse alguém, esse general, sacou? General, cara, um cara com muitas vitórias em batalhas, era o galã francês, era um Rodrigo Hilbert da época, né? Para que ele conseguisse chegar ao poder. Mas não só chegar ao poder levando os ideais da burguesia. E ele chega ao poder através de um golpe chamado do golpe de 18 Brumário, que aconteceu em 9 de novembro de 1799. 9 de novembro de 1799 é o momento em que esse general cria da alta burguesia, da mais pura nata, ele chega no poder da França. Mas eu não vou falar quem é esse cara. Eu não vou falar pra você quem é esse cara. Eu vou deixar pro próximo episódio, pra próxima aula, tá bom? E lembrando, cara, que a nossa forma de entender o governo hoje, a nossa forma de entender política hoje, sociedade hoje, tá totalmente ligada com a Revolução Francesa, com esses ideais da liberdade, igualdade, fraternidade, com essa visão de república, né? A gente tá totalmente atrelado a essa construção. Então a gente pode dizer que a Revolução Francesa, ela terminou em 1799, em partes. Gostou desse final? Era pra ser impactante. Pensa em uma música impactante aí, porque eu tô com fome, eu vou comer. Tchau.